A primeira cena de Gurren Lagann logo de cara nos dá um gostinho da escala que podemos esperar dessa história. Embora muito de Gurren Lagann daqui pra frente se passe na nossa boa e velha terra, esse pequeno trecho nos mostra, com excelente animação, que esse anime irá muito além disso. Dito isso, essa é provavelmente a cena mais fraca do episódio inteiro. Não por um problema na própria cena, mas sim pelo fato de que ela nunca realmente acontece no resto do anime. Não se enganem, o anime chega nesse nível e muito além, só não exatamente da forma que a cena mostra. De fato, em uma entrevista em 2008, Masahiko Otsuka, diretor assistente de Gurren Lagann, explica que eles não tinham planejado todos os detalhes do final do anime a essa altura do campeonato. Ainda assim, a existência dessa cena logo no começo do anime acaba ajudando a estabelecer uma de minhas ideias favoritas sobre a construção de Gurren Lagann. Como eu já comentei em outro vídeo, Gurren Lagann não só é um excelente anime mecha por conta própria, como também uma gigantesca homenagem a vários animes e mangás no decorrer da história, especialmente os de robô gigante. E essas homenagens, na maior parte do tempo, são fortemente baseadas na época em que esses animes e mangás foram publicados. E já que os primeiros 8 episódios de Gurren Lagann homenageiam animes dos anos 70, como os pioneiros do mecha, Mazinger Z e Getter Robo, é extremamente apropriado que a literal primeira cena do anime homenageie os maiores pioneiros da ópera espacial no mundo dos animes, Space Battleship Yamato e Space Pirate Captain Harlock. E existe ainda mais um detalhe nessa cena que eu gostaria de mencionar, mas para isso eu precisaria dar um pequeno spoiler sobre o último episódio, então vou deixar para falar disso em outro vídeo. Por ora, podemos seguir com o episódio, para o próximo ponto interessante, o título. Eu vou analisar o título do episódio. Eu já falei que sou fã desse anime? Um detalhe muito interessante dos títulos dos episódios de Gurren Lagann é que todos eles são frases ditas por um personagem no episódio em questão. E a estilização do título é baseada em qual personagem disse aquela frase. Por isso, temos frases da Nia em letras fofinhas nos episódios de 9 ao 15, frases do Roshio em uma fonte mecânica nos episódios 17 a 22, frases do Simon escritas de forma espontânea em pincel nos episódios 23 a 27, e claro, frases do Kamina escritas como onomatopeias de mangá com ângulos fortes e agressivos nos episódios de 1 a 8. E é com a apropriadamente agressiva frase de Kamina, "Fure os céus com a sua broca", que começamos esse primeiro episódio. O primeiro personagem que conhecemos é Simon, que em extremo contraste com o título e com a batalha espacial que acabamos de ver, nos dá uma breve explicação sobre a monotonia da vida no mundo subterrâneo. Tudo o que Simon faz é cavar e cavar. Ele é tímido, sujo e rejeitado pelas garotas da vila, por isso não vê outra opção senão andar cabisbaixo em seu próprio mundinho. Isso até conhecer Kamina. Kamina é o exato oposto de Simon em todos os sentidos. Kamina é forte, corajoso e autoconfiante. Ele imediatamente incentiva Simon a endireitar a postura e andar de cabeça erguida, e logo o arrasta para mais um de seus planos malucos. Kamina traz uma energia absolutamente inigualável ao Gurren Lagann, carregando o anime todo nas costas durante todo esse primeiro arco. Ele é o clássico protagonista dos anos 70, um machão sangue quente que não dá as costas para os inimigos e não desiste nunca, como o Kodikabuto de Mazinger ou Ryoma de Getter Robo. Mas a maior inspiração de Kamina, sem sombra de dúvidas, não está nesses clássicos do gênero, mas sim num clássico ainda maior, um dos melhores e mais importantes shonens da história da humanidade. Falo, obviamente, de Ashita no Joe. Assim como Joe usou uma manada de porcos para tentar fugir da prisão no começo de sua história, Kamina usa uma manada de porcos para tentar fugir da vila subterrânea em que vive. Essa definitivamente não será a última homenagem de Gurren Lagann a Ashita no Joe, nem se preocupem. Infelizmente para eles, o plano de Kamina fracassa tão catastroficamente quanto o de Joe, e ele novamente recebe uma bronca do chefe da vila. E aqui somos introduzidos à grande motivação por trás da rebelião energética de Kamina. Quando ele era criança, seu pai o levou para a superfície, onde o céu é o limite e a liberdade é abundante. Seu desejo agora é voltar para lá, para ter a vida livre com que tanto sonhou. O chefe da vila, que insiste em dizer que não existe essa tal de superfície, refuta Kamina, por perguntar o que exatamente ele ainda faz aqui embaixo, já que ele supostamente já teve a chance de viver lá em cima. E Kamina não responde. Como veremos no episódio seguinte, ele não ficou na superfície porque teve medo. E é o arrependimento por não ter aproveitado a chance que teve que motiva Kamina, antes uma criança medrosa, a se tornar um homem destemido, pronto para enfrentar absolutamente tudo sem um pingo de medo.
E essa caracterização é apenas fortalecida quando, no meio dessa conversa, a vila é atingida por um terremoto. Naturalmente, todos correm para um lugar onde possam se proteger, exceto Kamina. Kamina se recusa a fugir. Simon, aterrorizado pela lembrança do que aconteceu com seus pais, que faleceram em um desabamento de terra, implora para que seu novo irmãozão busque proteção também. E é aí que Kamina, revelando o seu lado mais doce, deixa de lado a pose de machão e abraça Simon, o explicando que o terremoto já passou. São cenas como essas, espalhadas em todo esse primeiro episódio, assim como no resto da série, que nos ajudam a entender as nuances desses personagens e apreciar seus relacionamentos. São esses momentos de personagem que nos fazem sentir empolgação, felicidade ou tristeza pelo que acontece com eles depois, quando eles estão gritando ao máximo de suas vozes enquanto pilotam robôs gigantescos e lutam contra ameaças cada vez mais fortes. Enfim, Kamina é preso, condenado a passar o resto do dia sem comer devido à sua rebelião. Enquanto isso, Simon continua sua escavação de costume, até que ele finalmente encontra algo de interessante: um misterioso rosto metálico. Ao contrário da criança boba e ingênua que ele poderia parecer de início, Simon está agora decidido a mostrar apreciação pelo carinho que recebeu de seu novo irmãozão. E é por isso que ele cava um túnel até a cela de Kamina para mostrá-lo o que encontrou. Simon escolheu, por vontade própria, ser cúmplice de Kamina. Infelizmente, eles logo são descobertos. Kamina de novo faz pose e se esforça para proteger seu irmãozinho, mas tudo vira de ponta cabeça quando um novo terremoto estraçalha o teto da vila. E ora, vejam só o que encontramos aqui: um robô gigante, o primeiro da série até agora. E enquanto todos da vila, que já tremiam com a mera possibilidade de um terremoto, se deparam com essa ameaça terrível, Kamina tem mais um momento para brilhar. Kamina, indo de encontro com toda lógica e bom senso, desafia o gigantesco monstro que está em sua frente. Mas a série não vai permitir que ele continue com a sua burrice masculina por muito tempo. Este é o momento de introduzirmos nossa terceira personagem principal, Yoko Littner. A Yoko, nesse primeiro momento da série, executa 3 papéis importantes. Em primeiro lugar, ela anda por aí seminua. O que eu posso fazer? Dá audiência. Não é algo que eu gosto em Gurren Lagann, mas tá aí e não tem muito que eu possa fazer. Ainda assim, eu acredito que há pontos positivos nessa personagem. Por exemplo, o segundo papel que ela executa nessa obra é como a voz da razão no meio da absoluta loucura de Kamina, já que ela conhece a superfície e sabe das realidades de lutar contra robôs gigantes. O mundo não é tão fácil quanto Kamina pode pensar que ele é. E, finalmente, a Yoko é uma mulher. O que significa dizer que ela executa o papel de uma presença feminina nesse anime em que homens idiotas ficam bancando de machão, mesmo que isso signifique arriscar suas vidas. Todos esses 3 lados da personagem ficam bem explícitos nas interações entre Yoko e Kamina no decorrer desse primeiro episódio. Um de meus momentos favoritos é quando ela finalmente encontra uma posição estratégica em que pode acertar um dos circuitos do robozão que está atacando a vila para parar seus movimentos, mas Kamina, sendo Kamina, faz questão de gritar para chamar a atenção de seu inimigo, dizendo que um homem olha seu oponente nos olhos enquanto o derrota. E a Yoko, apropriadamente, responde: De novo, são esses momentos de personagem que mostram desde cedo a qualidade dessa série e que nos fazem gostar e torcer por eles. E falando nisso, chegou a hora de falar do que não só é um dos maiores momentos de personagem desse episódio, como também uma das frases mais importantes da série inteira. Enquanto a Yoko brigava com Kamina por todo o seu jeito machistão de ser, Simon os leva por um túnel que ele cavou ao rosto que ele queria mostrar pra Kamina mais cedo, que é, como poderíamos esperar, um robô gigante. Tudo bem que não é tão gigante assim, mas é grande o suficiente para deixar Kamina orgulhoso do Simon. Mais importante que isso, esse robô é pilotável. Simon quer que seu irmãozão, o Kamina, o pilote, mas Kamina recusa. Kamina insiste em dizer que o robô é de Simon, já que foi ele que o achou, e, portanto, cabe a ele pilotá-lo. Para nós, pessoas normais, pode ser difícil de entender qual exatamente é a lógica de Kamina nesse momento, e de fato, nem a Yoko nem o Simon entendem o que ele está falando. Mas para o Kamina, isso faz perfeito sentido. Isso é porque essa é a forma que Kamina encontrou de motivar o seu irmãozinho a ser corajoso como ele. Ele deu a Simon a oportunidade de lutar. E é por isso que ele diz a Simon: rejeite o senso comum, faça o impossível possível. É com esse tipo de lógica e ilógica que Kamina trabalha, e é assim que veremos o personagem funcionar daqui pra frente.
Mas quando mesmo isso não funciona pra tirar de Simon o medo do robozão gigante que tá quebrando tudo lá em cima, Kamina apela pra sua estratégia mais genial. Simon ainda não tem a autoconfiança necessária pra agir num momento como esse. Por isso, Kamina o dá uma muleta emocional. Você não confia em si mesmo? Tudo bem. Mas você confia em mim, e eu confio em você. Vai lá, você consegue. Simon ainda está aprendendo a achar em si mesmo a coragem pra lutar. Ele ainda depende de Kamina. E tudo bem, faz parte. Esse é um dos vários pontos em que o personagem vai passar por um enorme desenvolvimento no decorrer da série. E em todos esses pontos, é dessa frase de Kamina que vamos lembrar. Não acredite em si mesmo, acredite no Kamina que acredita em você. E é com isso em mente, e com todo um universo de potencial bem na frente dos seus olhos, que Simon inicia o Lagan, seu mais novo mecha, e a batalha começa de verdade. Mas, quando enfrenta de novo a realidade que é a força desse inimigo, Simon imediatamente perde a pouca coragem que conseguiu e logo começa a fugir dos ataques do robô. Ele ainda não aprendeu a ser como Kamina, pelo menos não inteiramente. Mas, depois de mais um momento de hesitação, Simon engole o choro e repete as palavras de Kamina. Rejeite o senso comum para fazer o impossível possível, porque é desse jeito que o time Guren faz as coisas. E é com essas palavras que Simon consegue agir por vontade própria e causar o maior dano até agora nesse robozão. Mas, quando tudo parece estar em seu lugar e o inimigo finalmente foi derrotado, ele volta para um ataque final. Tudo o que nossos heróis precisam é de um pouquinho mais de poder. Só mais um pouquinho. E bem, eu vou calar a boca. Divirtam-se. E é só depois deste final absolutamente bombástico, com essa maravilhosa vista, que terminamos nosso primeiro episódio de Tengen Toppa Gurren Lagann. Essa é a recompensa por todo o esforço de nossos personagens. Esse é o mundo em que Yoko vive. Esse é o mundo ao qual Kamina sonhava em voltar. E esse é o belo mundo em que Simon viverá de agora em diante. Mas nem tudo são flores. Após uma espetacular queda, nossos personagens imediatamente se deparam, não com um, mas com 2 robôs gigantes. Por bem e por mal, esse é o mundo em que eles vivem agora. E assim termina o primeiro episódio de Gurren Lagann, fazendo tudo o que um primeiro episódio precisa fazer. Fomos introduzidos aos 3 personagens principais, aprendemos sobre o mundo em que eles vivem, tivemos uma prévia da escala que a obra vai alcançar, vimos um pouco do tipo de ação que podemos esperar de cada episódio, e já fomos introduzidos às ameaças do próximo episódio. E isso, meus amigos, é apenas o começo da incrível obra que é Tengen Toppa Gurren Lagann. Daqui pra frente só melhora, e isso eu garanto. Mas vamos deixar o resto pra depois. Por hora, tudo que eu peço é que se você gostou do que viu, dê uma chance a esse anime. Você não vai se arrepender. E aproveitando a deixa, se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal. Eu com certeza vou falar de novo sobre esse anime no futuro. E por hoje é só. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui, e até a próxima!